Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia tem a alegria de acolhê-los para assistirem à palestra que será proferida nesta aula inaugural. Acolhemos vocês que estão aqui no campus da FAGE e também aqueles que nos assistem pelo nosso canal do YouTube. A depender do tempo, no final da aula inaugural, haverá um momento para perguntas. Quem está presente no auditório pode entregar sua pergunta para a equipe de eventos da FAGE. Quem nos acompanha pelo canal da FAGE no YouTube pode escrever sua pergunta no chat. Dando continuidade ao nosso evento, convido para compor a mesa a professora doutora Márcia Eloy Rodrigues, professora do Departamento de Teologia, que coordenará os trabalhos desta manhã na aula inaugural. O professor doutor Dom José Otácio Oliveira Guedes, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, que proferirá a aula inaugural com o tema A Esperança como Reserva Escatológica em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Da carta aos Coríntios, Paulo chama que esta esperança, bem nesse texto, ela nos é dada pelo Espírito Santo. Concretamente nesse texto, na sequência, ele vai falar derramado em nossos corações. Agora atenção. Este Espírito dado, ele é dado como arrabon, como um penhor. É uma linguagem, é um termo traduzido, ele é transliterado, né, do hebraico. Ele indica, é um termo do meio comercial, é aquela primeira rata, os boletos feitos, o primeiro pago, né? E Deus nos assegura, ao dar-nos o Espírito, que vai dar tudo. No conjunto dos textos paulinos, sabemos que no Espírito nós temos. Então, a limitação não está na oferta, a limitação está na nossa capacidade circunstancial de receber. Mas, como nós sabemos que vamos receber a plenitude, então nós já começamos a alegrar. Aliás, ele dirá um pouquinho adiante, capítulo 8, versículo 24, nós somos já salvos na esperança. Ou seja, é um abraço aberto, e ao correr para ele já estamos alegres. Quando ele se fechar, vamos estar lá dentro. Porque não há mais condenação para quem está em Cristo. Uma palavra poderosa, potente. Por isso o Papa colocou o Papa Francisco como um elemento de um ano jubilar. Esperança. Continuando a tradução do nosso texto. Paulo diz, mas não somente esta esperança que se apoia, né, essa esperança da glória de Deus. Não somente, mas nós nos gloriamos até nas tribulações. Paulo passou algumas. Sabendo que a tribulação, ela produz a hipomoné, esta constância, uma virtude muito cara aos estoicos, né? Só que no caso de Paulo, nós vemos que não é daqui para lá que a gente ganha a esperança, mas é a esperança que ilumina o processo de tribulação, que leva à constância, e essa constância dá uma virtude provada, e esta virtude provada, diz Paulo, dá a esperança. E a esperança, diz, ela não decepciona, versículo 5, porque o agape de Deus, o amor de Deus, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Espírito Santo dado assegura-nos, como dizia, esta esperança que não decepciona. É o termo usado aqui, kataishynen, é um verbo também usado em relação ao Deus verdadeiro, enquanto que os ídolos, eles decepcionam, levam à vergonha quando colocamos nossa esperança neles. Logo nos recordamos do evangelho de ontem, né? As propostas do diabo para Jesus são aquelas que depois envergonham, né? Esta opção não envergonha. Um elemento
exegético aqui, de crítica textual, só para gastar um tiquinho. Versículo 1, Paulo, quando diz que, justificados pela fé, nós temos uma possibilidade, até códices muito importantes, eles dizem, em vez de colocar o erromen com ômega, o ômicron, que é o indicativo, nós temos, colocam com ômega, como tenhamos, um exortativo. Paulo fala, não. Aliás, essa foi a opção feita pelo editor, né? Mas é boa, bem justificada, nós temos. Né? Então, caros, esse é o elemento. Por que nós usamos o título da nossa breve aula aqui, esta reserva escatológica? Por esses motivos que estamos dizendo. É um abraço aberto. Veja, quem já andou para dentro de um abraço, sabe que trem bom, o caminho é bom. O caminho é bom para dentro de um abraço. Já é bom. Esta imagem ajuda a gente a entender, mas tem uma plenitude que aguardamos. Gostaria, baseado nisso, fazer umas breves reflexões só para também instigar-nos a pensar também um pouco a história que aconteceu sobre este tema da esperança e da sua reserva escatológica. Nós temos ali, só para fazer um corte histórico, no século XVI, as descobertas, né, e com, digamos, o grande avanço científico, nós temos um momento de nós podemos chamar de uma fé no progresso. Uma fé no progresso que nasce. Esta fé no progresso, ela esperava então que a ciência pudesse, a ciência prática nos dá então aquilo que a gente ansiava e que a fé, do jeito que estava se manifestando ali, não dava aquela segurança, aquela liberdade grande. E nesse âmbito, então, nós percebemos que a fé, pensemos todos os movimentos, o Padre Alfredo poderia dizer melhor ali da espiritualidade, é o momento que a fé ela se desloca para um âmbito mais privado, né? Ou de ultraterrestres, mas que não tem muita coisa de relevante a dizer para a história, mundo como ele está. Quem vai dizer alguma coisa para a história? Ciência. Este é um progresso que se apoia no domínio da razão, que promete uma liberdade para a humanidade. Aqui nós entramos logo ali, em seguida, a Revolução Francesa, a sua grande promessa de liberdade, igualdade e fraternidade. Quando a gente olha com a lupa bem pertinho, essas coisas não estão tão assim, né? Nem tanta liberdade, fraternidade meia boca, né? Igualdade, nem pensar uma revolução burguesa. Mas esta Revolução Francesa, ela é acolhida por Immanuel Kant. Ele faz uma recepção em duas obras suas, nem sei se são artigos, talvez o filósofo depois nos ajude, né? Mas a tradução portuguesa dos textos de Kant é a vitória do princípio bom sobre o princípio mau, a constituição de um reino de Deus sobre a terra. Uma outra obra é o fim de todas as coisas. Basicamente, a gente vê o otimismo com o qual Immanuel Kant recebe essa proposta, né? A ponto que ele afirma, um pouco mais adiante, que nós temos a passagem da fé eclesiástica à fé racional. É claro que a história, no seu andar, nós temos, de fato, um progresso, segue a industrialização, mas aqui aparece também aqueles fenômenos, proletariado industrial e todos os problemas que Engels ele manifesta, né, no seu texto. A Revolução Burguesa, então, de 1789, é proposta uma revolução do proletariado. Isso, então, seria, então, não mais agora pela ciência, mas agora vamos fazer pela política, por esta política engendrada, digamos assim, cientificamente. Mas, nesse caminho, nós temos um elemento, uma variante que surpreende sempre. É o quê? É o ser humano. É a sua liberdade, inclusive uma liberdade para o mal. Aqui entramos nós. Okay? Obviamente, nós poderíamos chegar até os nossos tempos, mas é sempre difícil olhar no muro, né, quando a gente está pertinho dele. Está aqui, tem muitas questões que estão pululando no nosso tempo, mas esse processo
de civilização, que é importante, né? A civilização deve sempre pedir que a brutalidade avance, né? Nesse processo, nós vemos que quando se pretendeu construir o que Kant chamou o reino de Deus, sem Deus, se tornou um reino contra nós, contra o ser humano. E a história está aí, basta a gente dar uma espiada, veremos, em nome, né, de nos organizar, de dar-nos direito, de dar-nos liberdade, de dar-nos igualdade, bateram na gente muito, né? Quantas coisas feitas. Então, aqui entra o nosso papel. O papel nosso é como é que a gente conta a história para esse povo, de modo que a gente possa contribuir de alguma maneira na nossa pesquisa teológica e filosófica. Porque, além dessas propostas, nós também temos um perigo, foi outrora, mas também no nosso tempo, e até o Papa Bento XVI, na Spes Salvi, ele fala de uma tentação de uma esperança individualista. Também é ruim, né? Veneninho. Aliás, cita um autor que é Henri de Lubac, Catolicismo, os aspectos sociais do catolicismo. Ele cita um texto daquele tempo de alguém que dizia: o mundo está tudo difícil e tal, mas eu estou bem comigo. Eu descobri a paz. Eu passo com a rosa na mão no meio de todas as guerras. Atenção, aliás, não seria cristã uma atitude dessa. Como nós que recebemos quando falamos de reserva escatológica, dizemos de uma coisa do futuro, mas que ilumina o presente. Não estou citando textos aqui, obviamente, em grande produção do princípio esperança, grande produção feita no campo da esperança. Mas gostaria que nós contemplássemos esta página da revelação. Como isso pode, vivido por nós, propormos como luz, né, para o nosso tempo, para esse nosso momento, e como, voltando ao texto do Papa, nós possamos contar história para os outros. Fazermos uma teologia fundada na revelação, na tradição, mas que esteja atenta ao momento. Obrigado pela atenção de vocês. Esta era a minha prosa que eu tinha. Bom dia, professor. Queria que o senhor explicasse melhor a relação entre a justificação pela fé e a justificação pela graça. Já vi alguns escritos que a tradição católica tem uma tensão, né? A graça e a fé nesse ponto. Ação. Peço ajuda dos universitários, alguém pode depois dar, mas eu vou te dar o que... Acho que em 1993 foi feito um conjunto, né? E uma produção conjunta do entendimento da justificação e, basicamente, a Igreja Católica, ela entende que os mandamentos e a lei, o que é pedido por Deus, eles não são suplantados pela vinda da justificação gratuita em Cristo. Mas a lei, ela permanece ali, uma instância verificadora de que a minha adesão seja verdadeira. Eu digo, eu sou justificado pela fé, a exposição feita aqui, né? Eu creio, aceito a cruz de Cristo. O texto escutado na liturgia de ontem, católica, né? Quem no seu coração, né, crê verdadeiramente o senhorio de Cristo e professa, né, o homologel, esta fé, será salvo. A salvação também é um conceito para nós católicos. Penso que os escritos paulinos permitem isso. É o desfecho. A justificação estaria no início e a salvação, como entendemos, estaria mais na linha de Romanos 8, da glorificação. A diferença seria essa, que, de modo geral, não quero também colocar todos no mesmo saco, a reflexão protestante retém que esta justificação gratuita dada pela fé em Cristo, ela é gratuita, independente da lei, independente das obras, tudo que possamos fazer. Isso também é doutrina católica, porque está nas cartas de Paulo, Romanos e Gálatas. Mas esses textos, esta justificação não anula o Antigo Testamento, a Torá, né? Está lá como elemento, o que eu quero entendo como elemento verificador? Eu digo, eu creio em Cristo. Eu fiz a minha adesão a ele. Então, os mandamentos estão lá como elemento de verificação se esta minha adesão, Deus realmente está em primeiro lugar, se a minha relação com o próximo eu não o mato,
né? E assim todo o decálogo. Isso vai, e assim explicita um texto da carta aos Romanos que diz a obediência da fé. Então, esta síntese é importante. Então, não só uma fé sem obediência, mas esta obediência nossa é a crente. Então, na obediência da fé. Eu não distinguiria entre justificação pela fé e justificação pela graça, porque parece que é a mesma coisa, né? Só que pela fé seria mais o ato nosso, pela graça você explicitaria enquanto o dom de Deus, seria a gratuidade dele. Mas é só para dizer, tanto católicos como as demais denominações cristãs, entendemos que esta justificação não é mérito nosso. Isso, ela é dom. Agora, a minha fé que acolhe esse dom, ela deve gerar um dinamismo de transformação da vida. Esta graça ela é eficaz. Ela não só me cobre, me faz parecer. Deus não só me vê como se fosse filho, mas de fato sou. E as minhas ações, elas demonstram que tendo como essa instância verificadora do decálogo. Não sei se ajuda, é basicamente dizer que o ponto de partida é igual, as mãos levantadas. Bafo, né? Isso do Padre Vitório, e também, assim, eu não vou me defender da classe dos bispos, mas, assim, eu entendo, esse tempo nosso, a gente tem pouca clareza, assim, Padre Vitório, também de como suscitar, né, essas coisas eficazes, suscitar comunhão e alguma coisa que possa transformar as pessoas, de não tornar também um tipo de enfrentamento de nós contra eles, também dentro da igreja, né? São tempos delicados. Eu só prometo, Senhor, que eu vou levar o seu desabafo para refletir. Agora, eu não sou desses nem de longe que não tem assim, não esteja com o Papa. Tanto, só conto aqui um episódio da minha vida. Eu era padre, estava lá com o Padre Alfredinho, Padre Alfredo aqui, né? Estávamos lá na PUC em algum momento, e esse Papa mexeu muito comigo, né? Desde 2013 eu estava na academia, tendo terminado o doutorado, e eu insisti com o meu bispo e pedi para fazer uma experiência missionária com o povo lá em Rondônia, e para lá eu fui 3 anos e meio, porque eu sentia que essas falas dele exigiam naquele momento da minha vida que eu tivesse esse momento meu, né? Então, só para dizer, ele não só teoricamente o defendo, ele tocou a minha vida e mudou minha rotina, né? Então, eu acredito que muito do que eu percebo da leveza do Evangelho passa pelas propostas do Papa Francisco. Sem bajulação, porque ele também não precisa disso. Sim. Tenho aqui 3 questões, eu vou ler as 3, certo? E escolhe a ordem para respondê-las. Poderia desenvolver, por favor, a relação entre esperança voltada para o futuro e as promessas voltadas para o passado presente? Uma segunda, de que forma esse processo histórico, fé, ciência, política, se deu dentro da igreja, como se deu e como nos alcança hoje? Como alimentar a esperança em tempo de pós-verdade, em que os consensos, até então aparentemente ausentes, parecem se dissolver em função da ditadura do presente? Só pergunta difícil, né? Como alimentar a esperança em tempo de pós-verdade, no que os consensos até então existentes, eles se dissolveram. O cristianismo, ele teve, nesses momentos de fragilidade da história, voltemos lá ao Império Romano, ali, como chance, né? Ele encontrou esses momentos como chance. Então, o cristianismo ele não se faz na força, né? É a força frágil, digamos assim, da proposta. Então, eu não vejo como um problema, né? Até o conceito de pós-verdade, com todo respeito quem o cunhou e quem o defende, penso que ele é também ambíguo, né? Penso que ele é ambíguo, né? Dizer pós-verdade. Então, eu vejo esse tempo, a minha percepção é de que é uma chance, um momento de fragilidade. Porque quando o mundo está muito orgulhoso, muito pomposo,
muito nós que fazemos e organizamos, este é o momento onde tem uma couraça que a gente não consegue entrar. Quando nos damos conta de que não somos esta coisa toda, pode ser uma chance de que procuremos no Nazareno uma saída, né? Então eu vejo como uma chance, eu vejo o tempo como Jesus vê no capítulo 4 da carta de Romanos, os campos já estão todos dourados, vocês não estão vendo, né? Vejo ali, sem uma falsa percepção também, tenho olhos para ver as dores das pessoas, né? E as minhas, mas vejo o nosso tempo como chance. De que forma esse processo histórico, fé, ciência, política, se deu dentro da igreja? Como se deu e como nos alcança hoje? Maria, que eu tinha que fazer um outro doutorado aqui só para responder essa pergunta. Caros, eu entendo, a igreja ela não é fora da história, né? Então, esses movimentos que se dão dentro da história, eles estão dando dentro da igreja também. A igreja, alguém já disse que estávamos 200 anos atrás do processo. Essas instituições, e a igreja é uma delas paquidérmica, né? Grandes, né? Ou seja, o passo é difícil, né? Doloroso. O padre Vitório falou aqui, o Papa Francisco falou, vão levantar o pé? Aí um monte de gente, não vão levantar o pé, não vão. Ou seja, tem que dar o passo. Mas é assim, uma instituição grande, os concílios estão aí para dizer a demora do processo de acolhida, né, de recensão deles. Então eu vejo assim que os movimentos históricos, né, a respeito da ciência e da política, nós também colhemos. Quantos de nós, quando disseram, olha, o cristianismo não tem nada para dizer para a história, não, vocês é muito frágil, precisamos de uma coisa forte que transforme. Muitos de nós vestimos essa carapuça. Ah, é mesmo, a gente precisa de pegar uma coisa mais forte, né? A fé é fraquinha mesmo. Ficamos tentados a isso, é uma tentação, né? E a outra é perceber que a nossa força, né? A nossa força ela se manifesta, a força de Deus, nos momentos da nossa fraqueza, né? Então não teria muito mais o que dar, mas como isso alcança-nos hoje, estas questões? Aqui, assim, vocês também olham, né? Nossas questões políticas, sociais, né? Também essa sensibilidade nossa, penso que devemos estar nossa identidade bem definida, né, como cristãos, esta reserva escatológica bem clara, mas uma reserva escatológica que ilumina o nosso presente. Então nós vamos, né, tiquinho a tiquinho. Penso que eu tenho um amigo que usa o tiquinho a tiquinho, estou meamineirando. Eu tenho um amigo que usa a expressão que nosso tempo tem uma grande forja, né, que está acontecendo. E nós temos, cada um de nós e os cristãos, temos que colocar alguma coisa ali dentro também. O que nós temos para colocar ali dentro? Essa nossa esperança grande, né? A experiência, a pessoa mesma de Jesus, para que nesta forja nós possamos participar dela. Senão a história vai e a gente fica, né? Então vamos participar academicamente, nossas reflexões e nossa presença, sem desesperançar-nos, né? O Papa diz, não deixe que roube a vossa esperança. Tem essas coisas todas, mas não deixa roubar. Isso é uma tentação do nosso tempo. Poderia desenvolver, por favor, a relação entre esperança voltada para o futuro e as promessas voltadas para o passado e o presente? Se eu entendi a pergunta, né, eu entendo as promessas aqui, olho dentro da história da salvação, aquelas feitas pelos profetas, né, abertas, e que Paulo dirá, Jesus é o sim a todas as promessas de Deus, nele está tudo. Agora, nele cumpriu tudo, e nós, ele já tem esse coração de carne, ele já tem esta Torá dentro do coração, e nós estamos unidos a ele, fazendo um caminho. Gosto da imagem do transplante, né? Quando se faz um transplante de um órgão, pensemos do coração, como é a proposta de Ezequiel 36, precisa de um tempo de convalescência, de te acostumar com aquele coração novo. Penso que nós estamos nesse tempo. Então, essas promessas feitas, cumpridas em Cristo, e nós estamos ali. Agora, atenção. Cada geração terá que repropor esta esperança grande e a pessoa de Jesus, né? Cada geração não está pronto. Se as conquistas da ciência, nós vamos de X a 2X, a 4X, a 8X, do ponto de vista de valores, a gente pode decair, né? Pensemos o texto, um texto de Adorno que diz
que o progresso, a fé na ciência produziu? Uma bomba, uma super bomba, né? Só para dizer assim, se o ser humano não cresce, só para dizer, essas promessas foram cumpridas em Jesus e nossa adesão a ele vai ajudar-nos aí acostumando com esse coração novo que nos foi dado, né? Uma fala meio piedosa, mas eu creio nisso, né? E proponho viver isso e prego isso para as pessoas e também como reflexão para justificar que esse é o caminho. Muito bem. Só queria, perdão, só Márcia, só para retificar, eu falei para você de 93, esta declaração conjunta sobre a justificação é de 1999. Tem um belo texto, poderá te ajudar muito mais do que a resposta que eu dei sobre a percepção católica e a luterana, tá? Essa declaração conjunta foi feita com a Igreja Luterana da Justificação. Ok. Temos mais 4 perguntas. 2 aqui veio pelo chat. Pergunta de Vera Lúcia Nogueira. Paulo era um pensador, comunicador missionário ou teólogo? Como a Igreja de Francisco hoje atua neste pensar e comunicar o Evangelho de Jesus Cristo e realizar a sua missão? Uma outra pergunta vem de Eduardo Padilha. Como o nosso fazer acadêmico pode ser um agente de esperança, especialmente nos não crentes? Como a noção de esperança como reserva escatológica pode ser reinterpretada em um contexto em que a verdade e a realidade são questionadas e fragmentadas? E uma última pergunta, poderia explicar mais sobre a ambivalência da esperança grega e como o lado negativo pode ferir a boa esperança a qual Paulo se refere? Vou começar com a última, que é a mais fácil, né? É porque elpis, né, no contexto grego da literatura, pensemos epiteto, ele fala elpizen se auton, ex se auton, você espera só em você mesmo, né? Ou seja, aquilo que depende de você. Então a esperança, ela é ambivalente enquanto que o termo, ele no cristianismo e também no Antigo Testamento, ele tem sempre como desfecho uma coisa boa, né? A esperança, ela se volta por um futuro que percebo positivo, enquanto que o temor, né, é o termo técnico que a gente usa também, ele está diante de um futuro com perspectivas ruins, né? Então, no âmbito grego, nós diríamos temor e esperança, como entendemos, usaria o mesmo termo elpis, né? Então, essa seria a diferença de, não sei se ajudou muito, sobre a ambivalência. A noção de esperança como reserva escatológica pode ser reinterpretada em um contexto em que a verdade e a realidade são questionadas e fragmentadas. Pós-modernidade, outro conceito também que há quem goste, quem não goste, né? Eu não vou... Também acho assim que às vezes acaba não dizendo muita coisa, né? A gente tem que procurar termos que falem das coisas, né? Mas uma coisa é esse trabalho, né, de reinterpretar, né, de novas percepções sobre todo o conteúdo da fé, isso vai ser a história toda, né? Tivemos grandes mentes que fizeram isso em outros tempos e toca a nós, né? A gente pode abandonar, como alguns, né? Vamos voltar não sei para onde, né? Não, nós temos o nosso empenho. Esse tempo é o nosso tempo, né? Então é o vosso tempo também, vocês que estão na academia de produção, esta responsabilidade. E como fazer, eu não sei, tá bem? O como fazer, eu sei que precisa ser feito. Então a gente vai encontrando. Como dizíamos, é um tempo de muita fragilidade, tem vários termos que diz isso aí, né? E que a gente não consegue ter a segurança do tudo que tem para fazer. Porque se tivesse, alguém já teria feito e entregue para a gente, né? Se ninguém fez e não entregou para a gente, é porque o trem é difícil mesmo para fazer. Então temos que fazer a várias mãos. O Papa também propõe isso. Fazer uma teologia, pensar a teologia, um pensar a várias mãos, com várias sensibilidades. É bom o ambiente acadêmico. Além de filosofia e teologia, a gente pode pedir, né, ajuda e ajudar outros dessa maneira de fazer conjuntos. Então não está pronto. O caminho ele é exigente mesmo a ser feito e não vamos desanimar, vamos fazê-lo juntos. Agora eu menos, né? Com a minha missão agora eu não consigo mais a academia. Sinto um pouquinho a falta, mas paciência, cada tempo no seu tempo. Poderia desenvolver, por favor, a relação entre esperança, já que já
Ah, não, essas já respondemos. Temos aqui duas que veio pelo chat. Paulo era um pensador, comunicador, missionário ou teólogo? Uma e outra A coisa. Igreja de Francisco hoje atua neste pensar e comunicar o evangelho de Jesus Cristo e realizar sua missão? Então, ele era um comunicador, né? Era um fundador de igreja, era um missionário. Paulo fez uma boa síntese daquilo que a gente procura, talvez vários de nós, juntar para fazer um Paulo, né? Mas a proposta do Papa Francisco, esse tema, é essa também, né? De um evangelho, vou voltar à expressão, de contar a história para os outros. Não sei, a gente acompanha agora as notícias, vendo não só os católicos, mas um tanto de gente lá fora rezando pela saúde do Papa. A gente percebe que ele conseguiu contar a história para outros, né? Então, penso que talvez é um caminho bom. Se a gente não vai fazer do jeito que ele fez, vamos fazer do nosso jeito, né? Eu vou fazer do meu jeito Otácio, mas pegando essa sensibilidade dele, procurar contar a história. Então, penso, assim como Paulo conseguiu contar a história para os gregos, penso que o Papa também o fez, e ninguém de nós está dispensado a achar, ele já fez, tá bom. Não. Nosso tempo, nosso local, nossas igrejas locais, devemos continuar procurando contar a história para os outros. A história é essa, né? Da esperança, da grande esperança. O Papa Bento também usa a expressão de essa grande esperança, ela dá luz, dá sentido para as canseiras do caminho, né? Então, esta grande esperança que dê alguma luz para a história, para o nosso tempo, para as canseiras do caminho. E uma última pergunta, como o nosso fazer acadêmico pode ser um agente de esperança, especialmente nos não crentes? Talvez o que dissemos, né, possa, assim, de alguma maneira ecoar, né? Paulo também foi levar para os não crentes. Aliás, ele tem uma citação, carta aos Filipenses, me parece 2:12, que ele diz que eles não tinham esperança porque eram atheoi em cosmo, né? Não tinham deuses. Claro que Paulo sabe que eles tinham um monte de deuses, mas não tinha esse que dava motivos para grande esperança. Então, penso, o nosso fazer teológico é como nós podemos propor de maneira interessante, relevante, atraente, né, que para as pessoas. Porque cá entre nós, se nós pensarmos a pessoa de Jesus, que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Nós não estamos conseguindo apresentá-lo. Penso, o problema, não sei, porque ele é extremamente interessante, né? Imagina aquele ser humano, aquele humano como se apresentou, aquele Deus que se apresentou àquela humanidade. Se não entra nele pelo lado divino, mas esse jeito, as coisas que ele falou e fez são atraentes. Como nós, o caminho nosso é propor isso às pessoas, sem ser chato, né? Sem ser chato, aquele jeito pesado, né? Que a gente não gosta. Eu estou aprendendo uma coisa com os mineiros, embora vivi minha vida quase toda no Rio, e que eu acho que isso também serve para todas as pessoas. Os mineiros, se não abrir o caminho afetivo, não adianta falar mais nada com eles. Isso. Se você não os conquistar, não comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho, né, eu noto, o caminho não se abre. Penso que isso serve, mutatis mutandis, para todas as pessoas, né? A gente tem que arrumar um jeito de tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo. Não quero facilitar as coisas, estou dizendo é exigente, tá? Como uma vez alguém sugeriu para acabar a guerra, só tomar uma cervejinha, talvez a gente sabe que a coisa é mais exigente, né? Mas eu não quero também tão simplificar, mas para dizer que devemos encontrar jeito de Jesus falou, não enfrenteis o malvado. Eu direi, não enfrentem quem pense diferente da gente. Vamos encontrar caminhos de conciliação e também aprender das pessoas. Elas têm coisas também a nos dizer. Nessa forja, certamente tem gente com coisa muito interessante para colocar. Bem, muito obrigada, Dom José Otácio, pelas palavras. Foi muito gratificante para nós esse momento essa aula de hoje, essa apresentação que o senhor fez da Carta de Romanos. Bem, nós não temos mais nenhuma questão. Então, podemos aqui encerrar, certo? Então, o nosso agradecimento ao Dom Otacílio por aceitar vir aqui falar para nós sobre esse tema tão importante e pertinente. E agradecer também a presença de todos e todas que
aqui estão e aqueles que acompanharam a gente pelo YouTube, e desejamos um bom dia. Tem aqui uma lembrança. Bem, nós concluímos aqui nossa manhã, né, dessa aula inaugural, e possamos agora ir para casa e para as nossas atividades. Obrigada a todos e a todas.